Nós queremos cumprimentar a todos os participantes do nosso canal com uma boa e abençoada noite na paz, nosso Senhor Jesus. Nós estamos aqui no canal para mais uma gravação, para mais um vídeo. Hoje é um dia importantíssimo, véspera aí de Reforma Protestante, amanhã é dia 31 de outubro, comemoramos os 502 anos de Reforma e hoje estamos gravando aí um vídeo que nós vamos falar assim, pensando em reforma protestante. Mas antes de falarmos ou desenvolvermos essa temática, queremos que você se inscreva no nosso canal. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, contribua para que nosso desenvolvimento, nossa interação aqui no canal do YouTube seja sempre frequente. E dependemos assim da sua inscrição no canal, da sua divulgação e do compartilhamento. Falar em reforma protestante é primeiramente pensar na ação e na pessoa do reformador, né? Martinho Lutero, que ele não é um alemão, ele é um anglo-saxão que nasceu em 1431, né? E na cidade de Eisleben. E ele é também filho de não um nobre, mas de uma pessoa de classe, vamos assim, baixa, né? De Hans Luther e Margarida Landenberg, e os dois são, na verdade, uma família humilde, formam uma família humilde. Hans Luther, ele é mineiro, trabalha em uma mineradora, não é? Ele não é um homem de grandes, vamos dizer assim, desenvolvimentos econômicos, né? Não tem uma condição econômica privilegiada, porém dá uma condição de educação digna para os seus filhos, é uma educação ortodoxa, uma educação conservadora, rígida, porém pautada na prática da religiosidade, da devoção, né? Tendo em vista que Lutero, logo nos seus primeiros dias, é batizado lá na capela denominada São Pedro de São Paulo, e Martin Lutero, ele vai ser um menino de grandes ideais, porque é preparado pelos pais para desenvolver uma vida que não venha a ser igual ao do pai de minerador. Então, o pai e a mãe vão investir na educação formal de Lutero, levando ele a um desenvolvimento acadêmico, e ele vai se mudar de Hesselman para Marburg, depois ele vai se mudar para Heidelberg, e assim ele vai desenvolver uma trajetória acadêmica, vindo a, inclusive, se formar em doutor em filosofia, mas antes vai fazer um mestrado em artes, né? Um mestrado em línguas grega, hebraica e germana, e depois ele vai então estar desenvolvendo um doutorado em filosofia. Mas essa não é a grande afã, o grande desejo, o grande sentimento de investimento que tem seu pai. O seu pai quer ele como um doutor ou em direito, e quer ele como vamos assim, um bem-sucedido advogado, um destacado advogado, e tendo em vista a essa insistência do pai, ele inicia ou ele ingressa numa faculdade afamada em Engelberg de direito, e ali ele fica somente 6 meses, quando ele se sente impelido em sair dali e abandonar toda aquela carreira e abandonar a faculdade e então partir para um seminário, para se tornar, na verdade, um frade ou um noviço, aquele que tinha um propósito, um projeto de ser um sacerdote católico. E ele vai então ingressar nesse seminário com um projeto de vir a não só
tornar-se um frei, mas sim ser uma pessoa de influência dentro do contexto da igreja e dentro do contexto da teologia, tendo em vista que ele vai se desenvolver na área teológica, logo vai se tornar um teólogo proeminente dentro da Igreja Católica e vai assim avançar dentro desses projetos. Porém, um dia, quando ele e um colega, um orientador que estava sempre com ele lá dentro do seminário, vão a Roma e vão à Capela de Roma e estão lá subindo as escadarias da capela, ele se sente impelido por uma voz que diz que o justo viverá pela sua fé. E ele começa, ele sobe todas aquelas escadas ouvindo essa frase, e aí no meio, quando ele está descendo a escadaria, a voz continua a ecoar, e aí ele tão desesperado sai gritando, e o justo viverá pela fé, e decide então romper com alguns sentimentos que lhe prendiam a uma ortodoxia dentro do contexto teológico do formalismo da Igreja Católica, e aí ele começa assim já a ser impelido para se tornar um reformador. Mais tarde, ele vai já desenvolver um confronto ideológico com alguns proponentes teólogos que defendiam algumas das bases elementares do catolicismo, e ele mais então vai se opor até o ponto de começar a ser visto com maus olhos, ser perseguido dentro do próprio contexto do seminário, do convento, ao qual ele até era tido como professor de teologia. Então, ele, quando está como ainda padre, está ainda como um frei, e tem lá a sua própria paróquia, ele começa a se opor às posições que defendia a igreja, igreja essa que estava tinha uma grande influência, um grande domínio sobre a sociedade, sobre o império, tendo em vista que eram o clero, os sacerdotes que ungiam um imperador. Então, o Estado estava atrelado às decisões da Igreja e a Igreja Católica era aquela que regia o desenvolvimento religioso e a religiosidade, e a sociedade vivia dentro desse contexto da religiosidade, e também era um período das descobertas, era um período aí das descobertas da energia, das descobertas de algumas ciências relacionadas à biologia, e começava a despontar grandes pensadores do período do Renascimento, o período da Idade da Razão, o período do Iluminismo, que é o período em que a razão vai se sobrepor sobre a fé e vai começar a despontar aí os grandes intelectuais racionais ateus nesse período. Então, já havia todo um confronto contra algumas bases elementares da teologia católica, e Lutero vai se opor contra a questão das indulgências, a compra de cargos, ele vai também ser contrário, vai ser contrário a essa venda de indulgências, que era, o que era as indulgências? Era uma garantia que era dada à pessoa que comprava, de que quando ela morresse, ela teria um local no céu, né? Então ela comprava um local no céu para a sua vida pós-morte, ou a sua vida quando ela tivesse no período pós-morte, quando ela morresse, ela tivesse já uma garantia de um terreno, de um local adquirido para morar no céu. E essas indulgências eram cobradas e eram assim fruto de opressão e de persuasão muito forte
por homens que trabalhavam ligados ao império, porque grande parte desses recursos eram inclusive para bancar algumas campanhas de alguns padres que desejavam tornar-se imperadores, ou que desejavam ter uma posição ainda maior do que o sacerdócio, de influência política e de influência social. Então, com isso, Lutero vai se opor cada vez mais, vai tomar decisões totalmente revolucionárias, reformadoras, e nos dias de 31 de outubro de 1516, ele lá na capela de Wittenberg, aonde era a capela a qual ele era o frade, o responsável, o padre responsável, ele vai pregar, ele vai colocar na porta dessa capela as suas placas, ou as duas placas com as 95 teses, as 95 pressuposições, as 95 manifestações, né, contrárias à teologia católica, contrárias às propostas católicas, à hermenêutica católica, às exegeses católicas, nos seus contextos de usurpação e corrupção que havia naquele período, de uma forma muito latente dentro do contexto não só da igreja, como da sociedade e do império. Então ele vai se tornar um oponente não só à igreja, mas um oponente também aos interesses do império, aos interesses dos mandatários, dos governantes daquela época. E com isso ele vai priorizar as suas posições, vai se manter convicto das suas posições, e ali surge então esse movimento Reforma Protestante. Mas pensando em Reforma Protestante, pensando esses 502 anos que nós já temos percorrido de Reforma Protestante, e pensando inclusive na proposta ou nos 5 pilares que esta Reforma Protestante sempre teve, sempre engajou e defendeu, como soli deo scriptura, ou somente as escrituras, soli deo fidei, ou somente a fé, soli deo Christus, ou somente Cristo, soli deo, ou somente um Deus, e são, na verdade, e soli deo gracias, ou somente pela graça, né? São 5 pilares que foram abraçados como os lemas basilares, as bandeiras e as temáticas e os fundamentos norteadores basilares da teologia da Reforma, e dentro do contexto da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante sempre ela vai trazer em nós um sentimento de romper, um sentimento de confrontar, um sentimento de discordar, uma dialética aonde surge um confronto de ideias, aonde surge novas perspectivas, novas pressuposições, ideologias vão se aflorando, e aí posições que vão ser colocadas justamente para confrontar o sistema, confrontar aqueles que regem, aqueles que mandam, aqueles que oprimem, com a bandeira da religião e da religiosidade. Então, essa reforma, nós estamos hoje já com 502 anos, se nós formos olhar, ainda estamos percorrendo ainda um caminho. Já conquistamos grandes espaços, já conquistamos aí as emancipações do protestantismo, o surgimento da liberdade do evangelho e do evangelicalismo, já surgiu aí novas vertentes deste evangelho, desse evangelicalismo, surgiu milhares de teologias, milhares de propostas e vertentes dentro do contexto do protestantismo, porém,
ainda temos muito para percorrer, ainda temos muito que repensar, ainda temos muito que ampliar os nossos pensamentos, as nossas perspectivas bíblicas e a nossa teologia. Construir uma teologia que não seja direcionada e tendenciada a ser o que o homem quer, mas sim o que Deus tem para a sua igreja, o que Deus quer para a sua igreja, o que Deus quer para a humanidade, o que Deus quer para o governo, para as instituições, para as raças, né? E o que é o credo? E o que é ser um protestante? O que é ser um cristão? O que é ser um discípulo? Questões a pensarmos e a repensarmos nesse contexto de 502 anos de reforma. Então, o meu grande alerta, minha grande, assim, vamos dizer assim, chamada e minha grande confrontação nesse vídeo e nessa palavra de hoje sobre esses 502 anos de reforma é que nós venhamos a não nos estagnar, a não pensarmos que reforma foi um movimento de 502 anos atrás, mas que reforma seja a posição do cristão a cada dia, reformando a si próprio, reformando a sua seu comprometimento com a igreja, seu comprometimento com Cristo, seu comprometimento com as Escrituras, seu comprometimento com Deus, com a fé, e se abraçando na dispensação do amor que é discorrido pela graça. Graça essa incomparável e que é o dom que Deus nos entregou. Que possamos a cada dia visualizar não uma reforma, mas visualizar uma transformação constante que nos leve a discordar de toda a situação que atrela a heresias, que atrela a movimentos que sejam contrários ao grande propósito de Deus e o querer de Deus para os homens, para a humanidade. Que nós possamos ser bíblicos, nós possamos ser escriturísticos, que nós possamos ser comprometidos com o reino de Deus, que certamente assim agindo estaremos perpetuando o sentimento de Martinho Lutero ao proclamar a reforma protestante e estaremos dando continuidade a essa reforma, manter-se viva e não só em nossas memórias, mas também em nossos atos. 502 anos de reforma, vamos em frente, toda a igreja protestante, vamos em frente em a busca de cada dia um avanço na nossa vida de comunhão com Deus. Obrigado a todos e uma grandiosa e abençoada noite. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, divulgue e compartilhe.